Olá, de volta com mais um programa Entre Amigos. Esse programa nosso se tornou uma rotina em sua vida. Você sempre, diante do monitor, no seu televisor, você nos acompanha também através das redes sociais e sempre nos dando respaldo através da indicação de temas. Hoje nós vamos abordar um tema que jamais for abordado aqui: catarata. Doença dos olhos, da visão, da vista, como costumamos dizer. Esse tema acredito que seja de suma importância, de interesse de todos. Doutor Cláudio, por que não houve assim o interesse desde há muito de abordar esse tema tão importante, de tamanha importância? O que é que você acha disso? Realmente, às vezes falta de ideia, daí o programa está realmente sempre em destaque, Ludwig. Mas você sabia que muita gente indicou, é porque a gente fica postergando, achando que outros temas mais solicitados, mas chegou o momento e vamos abordar catarata. Catarata, quando a gente fala em catarata, a gente tem que falar para todas as idades, para criança, porque o pessoal pensa que a catarata é uma doença do idoso, realmente, aparece mais acima de 60 anos, 40, 50 anos, principalmente a partir dos 50 anos, mas ela é uma doença que tem relação com todas as idades, porque o envelhecimento do cristalino, o que é a catarata? A catarata é a opacificação, o cristalino vai ficando mais condensado, mais denso do cristalino, que é a lente que faz com que você possa enxergar mais longe, mais perto, acomodar e regular sua visão. Nós temos uma lente no olho. Então, o que é que acontece? Essa lente, ela vai ficando mais densa, vai envelhecendo e perdendo a capacidade de acomodação, vai ficando mais endurecida e opaca. Então, vai ficando menos transparente, menos cristalina. Isso é a catarata. Só que isso não tem relação só com a velhice. As pessoas, desde jovens, se não cuidarem bem dos seus olhos, elas vão no futuro ter uma catarata mais cedo, ou ter catarata que poderia não ter tido. Então, é uma doença que pode se prevenir a partir desde a juventude. Então, desde a infância, se você tem cuidados com a alimentação, que a gente vai falar aqui detalhes, com hábitos, com a exposição solar em excesso, que acelera o envelhecimento do cristalino, é um processo cumulativo de toda uma vida. Então, cuidar do cristalino requer um aprendizado desde a juventude, desde a infância, certo, gente? Isso é muito importante a gente colocar. E hoje a gente vai falar sobre tudo isso, porque tratar a gente sabe, o tratamento da catarata é a cirurgia. Vamos dar ênfase, gente, para você em todas as idades, principalmente a partir dos 40, 50, como prevenir a catarata, que é o importante. Por isso que estou aqui às suas ordens para a gente abordar isso. Mas não teria um outro tratamento alternativo que não a cirurgia? Por exemplo, a gente ouve falar muito, pessoas esclarecidas e até oftalmologistas falando a respeito de exercícios. É possível que você previna? Os exercícios, o que é que acontece? Nós temos a estrutura ocular que ela é muito bonita, né? Você tem a musculatura intrínseca do olho, né? Tem a externa, em que você vai mobilizar o globo ocular, você vai olhar para um lado, para o outro. Tem a intrínseca lá dentro, em que você tem os músculos pequenos que vão movimentar o cristalino e vai facilitar você acomodar, você poder enxergar para longe, enxergar mais perto, fazer. Então, os exercícios, a gente fala em prevenção. Então, você aprender a valorizar, admirar uma paisagem, tentar focar um animal ao longe, uma árvore, você fazer isso ao longo da vida, você está exercitando, por isso que viver na natureza sempre é preventivo, porque você vai estar buscando olhar de perto, um inseto perto, entender o inseto, entender uma semente e entender uma paisagem ao longe. Esse exercício de acomodação, isso é importante para você manter a elasticidade, manter a flexibilidade, manter a musculatura ativa para melhor acomodar a visão. Então é importante sim estar fazendo exercícios, certo? E hoje em dia existe, o pessoal orienta, oftalmologistas, exercícios alternativos, mas o viver uma vida com variedade de função no dia a dia, de ambientes, já favorece essa prevenção, esse exercício ocular. Isso é importante colocar sem excesso de sol, gente, sem excesso de sol, tendo cautela com excesso de sol. Mas ainda que a pessoa pratique exercícios de forma regular, eu acho que, estou lhe perguntando, você acha que por mais que essa pessoa pratique exercícios oculares, eles serão suficientes a ponto de neutralizar uma possível cirurgia de catarata? Pronto, o que é que acontece? A cirurgia de catarata vai existir quando você tiver o cristalino já muito denso, perdendo a transparência e que por mais que você possa acomodar a visão, a lente está suja, está opaca,
você não consegue mais enxergar bem, nem para perto, nem para longe. E aí não tem tratamento alternativo a não ser a cirurgia. Por isso que é importante falar o que fazer então, vocês estão perguntando, gente, em casa, o que fazer para prevenir a catarata para que eu não tenha que fazer cirurgia no futuro. Então a gente tem que falar dos fatores de risco. Sim. Falando dos fatores de risco, nós vamos estar orientando a prevenção. Por exemplo, a gente tem que falar, tudo que é rico em radicais livres acelera o envelhecimento da catarata, do envelhecimento do cristalino e o surgimento da catarata. Então, os radicais livres, o cigarro, tabagismo, fumar, é um exemplo extremo. Então, se a pessoa fuma em demasia, fuma só em fumar, já vai acelerar e aumentar a possibilidade de ter catarata. E aí o cristalino vai ser o reflexo da vida, porque se você acelera o envelhecimento do cristalino, você está acelerando o envelhecimento do seu corpo todo. Quando você cuida do seu cristalino, para que retarde o envelhecimento do cristalino, você vai estar cuidando de todo o seu corpo, gente. Que coisa bela. Então aprender a prevenir catarata é aprender a prevenir várias outras doenças, porque você vai estar prevenindo o envelhecimento precoce de todos os seus tecidos, não somente do tecido do cristalino, do olho. Então a gente pode falar isso, então evitar. O cigarro acelera. O uso crônico de corticoide, cortisona acelera, ou seja, o estresse que produz cortisona pode acelerar. Tem relação com corticoide, o surgimento de catarata, né? O excesso de raios solares vão acelerar o envelhecimento, tal qual a pele. É um processo cumulativo desde a juventude. Se você se expõe em demasia ao sol sem uma proteção adequada, você vai acelerar o envelhecimento do cristalino e muito. E aí a gente tem que falar também dos alimentos. A gente tem que falar... Naturalmente, os alimentos, você veja que eles sempre estão presentes. Exatamente. Em quase todas as entrevistas que fazemos aqui. E uma má alimentação, ela vem assoberbada de radicais livres, justamente o que o Dr. Cláudio colocou. Consequentemente, vai prejudicar não só a visão, como todo o organismo. Exatamente. Então a gente vai falar para vocês o que é importante para proteger e o que é que na alimentação vai acelerar o envelhecimento do cristalino. Atentai, são conhecimentos que existem há mais de 40 anos, conhecimentos da gerontologia. Eu sou geriatra, sou gerontólogo, é diferente só de geriatria. A geriatria cuida das doenças relacionadas ao envelhecimento, a gerontologia estuda o processo de envelhecimento desde o surgimento da vida, do nascimento. Então, a ciência gerontológica ela envolve todo o aspecto biopsicossocial, nutricional, né? Tudo que a nutrologia estuda, a gente já estuda, a gerontologia já estuda relacionado ao envelhecimento há mais de 40 anos. Antes de surgir nutrologia, nutrólogo, o gerontólogo já estuda os alimentos que aceleram o envelhecimento. Alimentos, isso, claro, já está dentro, o gerontólogo estuda tudo isso, o médico gerontólogo. Então, o que é que acontece? Então, vamos falar para vocês o que é importante evitar, né? Nós temos que, o que a gente tem que evitar primeiro, que a gente tem que dar valor. Então, a saúde do olho, ela tem uma necessidade importante de vitaminas que têm um efeito antioxidante, certo? Então é importante você ter uma variedade de alimentos, o prato colorido, não esquecendo principalmente dos vegetais de cor abóbora, né? Cenoura, a própria abóbora, o mamão, é importante lembrar disso. Além de outros, aqueles que a gente tem, os verdes, quanto mais melhor, é importante a gente salientar isso, que a gente precisa de uma alimentação rica em vitamina A, vitamina E, tudo isso é importante. Aí a gente tem que alertar vocês vão achar na literatura, talvez, ômega 3 é bom para retardar, e aí vai a dica, a diferença do programa hoje, Ludwig, a diferença, gente, atentai, hoje vocês vão ter informações diferentes que vocês não vão achar nas redes sociais com facilidade. Aí vocês vão achar lá, vão procurar que ômega 3 ajuda a retardar catarata. Aí o pessoal começa a comprar ômega 3 aleatoriamente nas farmácias, naquelas cápsulas. Claro. Gente, você tem ômega 3 na alimentação e um bom peixe, um bom atum. A luteína, né? A luteína para a saúde, a gente pode fazer um programa só sobre luteína e a saúde da retina. Mas é importante para catarata também, mas para a gente falar da retina, a gente fica marcado aqui, ele deu a ideia, a gente falar sobre retina e retinopatia e proteção do fundo do olho. A gente vai falar sobre isso depois, em outro programa, fica marcado. Então, o que é que acontece? Nós estávamos falando do ômega 3. Então, o ômega 3 você tem que buscá-lo na alimentação. Você tem ele na linhaça, na chia, em vários grãos, é importante estar atento. Você não tem que comprar ômega 3 pronto em cápsula sintética. O perigo está aí. Tem estudos na Inglaterra mostrando aquelas cápsulas sintéticas, gente, que carregam ômega 3, que milhares de pessoas compram, cuidado. Ali vocês estarão comprando produto cancerígeno, porque a cápsula tem um conservante, que é benzoato,
que tem um potencial, tem que ter um limite de uso diário. Durabilidade de até 2 anos. Para poder garantir a durabilidade. Muito bem lembrado, doutor. Foi bom aproveitar a deixa. Então, ômega 3 na dieta, nada de comprar suplemento com cápsula com conservante, que as pessoas ficam comprando nas farmácias, o pessoal empurrando, perigoso. Mais uma manipulada. É manipulado, tem que ser cápsula vegetal sem conservante. A validade é menor, você pode fazer, certo? Manipulado nesse sentido pode. Então tem que ter cuidado com isso, que as pessoas andam comprando suplemento aleatoriamente e os suplementos muitas vezes têm as armadilhas, certo? Nós temos conservantes, corantes, temos que estar atento a isso. Bom, e aí nós temos que ter essa dieta e o que é que nós devemos evitar na dieta, né? Para evitar o aceleramento do envelhecimento do cristalino e do envelhecimento do corpo todo. O que mais acelera o envelhecimento são os radicais livres na dieta oriundos de frituras. Sim. Não comer fritura. Gente, aqui vai outra dica que vocês não vão achar fácil em lugar nenhum. Atentar e multiplicar para sua família. Não existe óleo bom para fritura. Por quê? Qualquer fritura com qualquer óleo produz radicais livres. Tem reação oxidativa intensa. Aquela reação, aquele cozimento rápido usando o calor do óleo, fritou. Seja frango, carne, peixe, ovos, o que é que acontece? A fritura com qualquer óleo, independente do óleo, pode ser o óleo divino, independente do óleo, vai produzir radicais livres, vai acelerar o envelhecimento. Porque ficam inventando óleo de coco, pode fritar, óleo não sei o que, pode fritar, não, conversa para boi dormir. Quem está falando sou eu, sou médico, gerontólogo, estou dizendo a vocês uma coisa que o pessoal não sabe. Já tem mais de 40 anos que nós sabemos. Depois do cigarro, o que mais produz radicais livres nos hábitos do ser humano e acelera o envelhecimento são as frituras. Com qualquer óleo, qualquer manteiga, qualquer margarina, a fritura produz radicais livres. A fritura com calor intenso diminui o valor nutricional dos alimentos, vai destruir proteínas, vitaminas de forma acelerada e vai... O comprometimento é bem maior. Vai diminuir o valor nutricional e vai acelerar o envelhecimento do cristalino e de todo o seu corpo. Fica aqui a dica para o envelhecimento saudável, para proteger seu cristalino, para que você possa viver mais enxergando melhor. Evite também as frituras com qualquer que seja o óleo. Fica a dica para que você possa enxergar melhor o mundo. E para enxergar melhor ainda o mundo, a dica aqui, veja tudo de forma positiva. Uma mente positiva enxerga melhor o mundo e vale a pena manter o cristalino lípido, claro, para que você possa sorrir e valorizar as pequenas coisas do mundo, que quem está bem, está em paz, vai se sentir bem admirando.